o enviado do Pai, enviados do sistema religioso. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Virá a quem? A palavra do Pai ou a palavra humana? Religião. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Ninguém poderá arrancá-las de minhas mãos. As ovelhas dele ouvem a voz de quem? Dos líderes religiosos ou ouvem a voz dele? Se vós permaneceres firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Discípulos de quem? De uma instituição? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por quem? Por uma religião? Quem é o caminho? Uma instituição? A verdade? Líderes? A vida? Uma subcultura religiosa? Jesus veio trazer religião ou veio trazer vida? Para o discípulo, apenas ele serve como exemplo, ou homens, doutrinas e instituições são indispensáveis? O caminho, a verdade, a vida, acaso é um sistema religioso? Se Jesus é o caminho, para que atalhos? Se Jesus é o caminho, para que buscar um sistema religioso? Quando Cristo afirmou que para ser seu discípulo deveríamos ser membros de grupos religiosos e instituições? Onde está escrito que para reunir e ter comunhão precisamos fazer parte de alguma instituição religiosa fundada por homens? Jesus mentiu ao dizer que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali está ele? Isso não exclui totalmente a existência de instituições religiosas? Se a palavra está na Escritura, para que buscar um líder? Pode ele revelar algo além do que está ensinado por Cristo? Quando Jesus disse que seus discípulos deveriam estar sob liderança espiritual de outros homens, quem deu autoridade para essa instituição e seus líderes interpretarem as Escrituras? Quem é o magistério de uma instituição religiosa para garantir suas próprias interpretações? Pode ela ser infalível e isenta de erros? Onde está escrito que para estar com o Criador é necessário estar em uma instituição? Pode ela tomar o lugar do Criador para si como se fosse o próprio? Onde está escrito que fora de uma organização religiosa não há salvação? Pode ela também ser detentora da salvação? De onde surge o direito divino de vincular a salvação de alguém à subserviência de uma instituição criada por homens? Se assim for, os apóstolos fundaram alguma instituição religiosa, uma denominação? Onde está ela? A sua instituição foi fundada pelos apóstolos ou foi fundada por qualquer um depois da era apostólica? Que sentido há em seguir instituições fundadas por outros homens ao invés de seguir aquela fundada pelos apóstolos? Quando foi que algum apóstolo deu autorização para algum reformador protestante fundar outras instituições? A reforma protestante dizia que nenhum clero poderia ser mediador entre Deus e o homem. Por que criaram um outro clero com esses atributos? Onde está a referência bíblica de que um homem pode fundar instituições religiosas para representar o Criador e impor suas interpretações bíblicas sobre os demais? Por que o Criador jamais escolheu uma instituição para representá-lo? Jonas, João Batista, os profetas estavam afastados delas. Por quê?
Por que Jesus não nasceu na esfera religiosa, mas preferiu nascer entre os humildes, afastado dos doutores da lei e da religião? Por que Jesus se manifestava contra o sistema religioso, contra aqueles que se diziam representantes de Deus na terra? Jesus tolerava ladrão, prostituta, publicano, pagão, qualquer um, menos o religioso. Fariseu cego! Mestres da lei e fariseus! Estou errado? Hipócritas! Por que para o processo religioso não sou próximo de ninguém se estiver fora da igreja institucional? Se cristianismo é exercício de amor ao próximo, para que fundar hierarquias e estruturas para ensinar algo tão simples? Cristo mentiu ao dizer que não devemos ter mestres e líderes religiosos, mas devemos ser tão somente irmãos, servos pelo qual o evangelho é anunciado? Não está escrito que a palavra do Criador é vida que deve ser vivida dia a dia, ao invés de ficarmos enclausurados em sinagogas e instituições? O que importa mais? Fazermos nossas orações em casa, praticarmos a justiça, bondade, humildade, caridade e misericórdia dia a dia, ou sermos membros de instituição religiosa? Não está escrito no Novo Testamento que a religião de verdade é atender necessitados? O Criador mentiu ao dizer que não se agrada de cultos solenes e tradições religiosas? Mentiu ao dizer que serve-se ao Criador servindo ao próximo?